Como você não acredita que os ET estão entre a gente, cara? Parece um alien. Mas então, primeira pergunta, então, eu acho que seria... Quem que falou que é um desperdício, né? Se não O tiver... Carl Sagan, né, cara? Carl Sagan falou, né? Se não tiver mais vida além da gente, é um desperdício de espaço. Porque o universo é tão grande, né? Carl Sagan, que era um cara que estudava, né? Participou da missão Viking da NASA, que foi mandado pra Marte pra procurar vida. A tese de doutorado do Carl Sagan é vida nas nuvens de Vênus e Júpiter. Ó que doideira. Olha só. Mas o lance dele, cara, e os discos da Voyager, né? Foi ele que fez. Se a gente for atacado, um dia a culpa é dele. É culpa que total ele mandou dele. Lá? Coloca lá o disco da Voyager, o que tem. Procura aí, disco a de nossa ouro da localização, tem como é um homem e uma mulher. Isso. Tem o nosso DNA, tem música. Tem o lugarzinho ali, qual planetinha que mandou a sonda, tem tudo. Tem uma música clássica. Ah, não, aí no disco? É. No disco em si não, aí no disco tem muita coisa. Tem saudação em todas as línguas da Terra. Sério? Tem o som dos animais todos. E aí, mano? Tem em português, tem tudo. Tem em português, tem todos. Tem gravuras e coisas importantes, cidades e tal. Tudo que seria necessário pra você ter um primeiro contato com a civilização. Exatamente. E o legal é que ele fez um disco mesmo, tipo um disco de vinil, e ele mandou a vitrola também. Em ouro, né? Em ouro. Porque ouro. dura mais? É, porque aí ele não vai se degradando aí no espaço, né? E tem um livro muito legal. Seria engraçado a gente receber uma mensagem dos alienígenas e falou: porra, cadê a vitrola, Cadê a vitrola? A vitrola foi Jana, ele mandou a vitrola. Ah, tá! A vitrola foi junto. O cara manda um disco. Então, Mas tá aí, ó. olha, esse é o disco, ó. Esse é o disco. É um disco de ouro. Aí tá vendo aí, ó, The Sounds of the Earth. Então tem todos os sons, tem tal. De pássaro, de animais. De tudo. Ali do lado você tem a posição da Terra. E isso é muito legal que o Carl Sagan bolou, cara. Ele colocou a posição da Terra. Aí falou assim, como que eu vou posicionar a Terra? Não posso colocar o sistema solar e tal. Aqueles risquinhos ali... Eu acho... Os traços embaixo? Os traços. A Terra tá no meio. Isso, e aqueles traços ali são a posição de pulsares. Por quê? Pulsar é um tipo de estrela que emite um pulso. São os melhores relógios do universo. Então, qual que foi a ideia do Carl Sagan? Se uma civilização é inteligente, ela conhece esse tipo de objeto. Então, pelos pulsares, eles vão chegar aqui. Ali embaixo, aquelas duas bolinhas, é o átomo de hidrogênio. Entendeu? E o círculo lá em cima? O círculo lá em cima, cara... lá em cima acho que é como tocar o disco, as instruções, entendeu? Tá. Então tem toda uma coisa. E tem um eletrocardiograma, sei lá, um negocinho lá em cima. É, isso aí. Tem. Não, isso aí eu não lembro o que é. E tem deve ser também coisas relacionadas a metal. Tudo isso. E aí tem um livro muito legal, chamado Murmúrios da Terra. Que é um livro que o Carl Sagan escreveu explicando todo esse disco aí. Putz, é um livrão assim, ó. Porque eu li quase tudo dele, cara. Chamado Murmúrios da Terra, é um livro muito interessante. O Mundo Assombrado pelos Demônios é dele? O Mundo Assombrado pelo Demônio é dele. E esse, o Contato. Contato vai relançar, né? Vi, cara, vamos fazer. Cara, e agora com novos. E agora, hein? Aí vamos ver o que com novos efeitos especiais. Vai ser legal, caramba, vai ser legal mesmo. Mas então vamos lá, Sacani. Esse lance de eu acho que até você concorda também que é muito improvável que não tenha nenhum tipo de vida nessa vastidão de universo, porque até probabilisticamente, né, é tanta combinação pra cá, combinação pra lá de nada e tudo, que no meio desse tem um cinza aí no meio que pode ter tudo, né? Exatamente. Eu falo, né, que vida microbiana, micro-organismo, pra mim tá cheio. Até aqui no sistema solar deve ter. E por que não conseguimos ainda nem essa constatar? Porque é aquele negócio, cara, pra você constatar, você vai ter que ir lá no lugar. Né? Entendeu? Não dá pra observar. Não dá pra observar porque pelo seguinte, imagina que eu observo, por exemplo, metano. Sim. Metano, todo mundo sabe o que é metano, né? Metano, pum de vaca. É então, um efeito de um ser vivo. De um ser vivo. Mas ele só tem isso? Só que não, aí é que tá. Porque tem também reações geológicas que geram metano. Então, se tem metano, não dá pra gente falar tem vida, não dá pra bater o martelo. Exatamente, não dá pra bater o martelo. O que o cientista chama isso de comprovação inequívoca. Inequívoca é quando não tem dúvida nenhuma. E não existe alguma prova dessa? Nada. À distância que a gente fala. Não existe, né? O famoso caso da fosfina. Então o que acontece? O planeta Vênus, em 2020, uma pesquisadora disse que tinha detectado fosfina. Fosfina é um tipo de gás, esse sim, não tem reação geológica, não tem nada disso. Ele só é produzido ou por uma indústria, ou seja, tem que ter vida, ou por seres vivos. Então a tal da fosfina, essa sim seria uma detecção.
Quando essa pesquisadora detectou isso, o pessoal até soltou e falando, ele detectou vida em Vênus e tal. Depois nós vamos ver que foi um erro gravíssimo que ela cometeu na hora de processar os dados. Tanto que ela teve que pedir desculpa, tirou o artigo do ar e tudo. E, por exemplo, o James Webb agora recentemente detectou 2 elementos, o DNS e o DMDS, num exoplaneta. Que aqui na Terra são fitoplânctons que produzem. Aí você fala assim, pronto, então fitoplâncton, mas não, mas tem efeito reação geológica que produz também. Então como que a gente que a gente bate o martelo? Bater o martelo com a vida, o problema é esse, cara. Vai ter que ir lá e colher. Vai ter que ir lá, entendeu? Indo lá. Marte, assim, por exemplo, não acharam nada. Marte não acharam nada até hoje. Mas era bem promissor numa época, né? Sempre foi, né? Durante ali a década de... Até, né? Marte que começa... Até toda essa história, né? De inserir a cultura pop no meio de tudo isso. Começa com Marte, né? Anos 40, talvez? Anos... Antes até, ué. Em 1938, é o famoso Guerra dos Mundos que o cara lê na rádio, né? O Orson Welles leu o livro do H.G. Wells na rádio. Viriam de Marte. Viriam de Marte. Mas antes até, o próprio Percival Lowell, eu acreditava que é um grande astrônomo que teve no mundo e tal. Agora tem uma história muito legal desse início do negócio de Marte, cara. Quem começa com isso tudo é um astrônomo italiano chamado Giovanni Schiaparelli. Lá na Itália, fica a dica também, ó, para quem quiser visitar a cidade de Milão. Na cidade de Milão tem a Pinacoteca de Milão, que fica no bairro de Brera. E lá na Pinacoteca tem um observatório que o Giovanni Schiaparelli usou para observar Marte. Caramba! E ele olhava para Marte e ele via uns risquinhos. E nesses risquinhos aí, ele falou aquilo ali é canal. Ele falou canale, que é a palavra de italiano. Papo, que eram os canais de Marte. Que eram os canais. Que muitos colocaram até em literatura, né? Ray Bradbury falava desses canais. Exatamente. Eram os famosos canais. Crônicas Marcianas, que é um livrão. Que é um dos melhores livros que eu já li até hoje. É um dos melhores livros. E engraçado que do Crônicas Marcianas, a história se passa agora, né? É agora, nessa época que a gente tá vivendo. E tem um dos finais mais bonitos de livro que eu já li. Eu não sei se eu contar, ele perde um pouco o fascínio do livro, porque na verdade o livro nem é uma história só. Não sei se você sabe. Eram crônicas que ele ia publicando naquelas pulp fiction. Naquelas revistinhas. de... Aí ele juntou todas e colocou ali, ele juntou todas, criou umas outras, criou uma linha. Uma linha pra ligar, né? E o final, cara, o final da história é muito legal, porque ele é sempre o ser humano buscando, cadê os marcianos? Aí parece que são. E no final... o filho, né? Depois de centenas de anos demais. Eles lá... Que eles olham para um mar marciano refletindo uma figura de um filho em cima do ombro do pai. E ele fala, você falou o dia inteiro que a gente ia ver os marcianos, cadê os marcianos? Aí ele fala, olha lá. E ele aponta pro rio. Ou seja, os seres humanos estavam tanto tempo em Marte que eles eram os marcianos. Já eram, né? Aquela criança já tinha nascido lá, né? Exatamente. Já era marciano. Muito bonito. Aí o Giovanni Schiaparelli, que é esse cidadão aí, quando você vai lá no observatório, a mocinha que te atende lá, ela fala o seguinte: foi aqui que nasceram os marcianos. Olha que legal. A ideia de que existiam os marcianos. Agora tem um plot twist gigante nessa história. Muito provavelmente, esse cara não viu nada. Ué? Não viu nada. Era sujeira? Era sujeira na lente, cara. Ah, mano. Então, a história de Marte... Eu vou falar a história de Marte, cara. Ela tem 2 momentos marcantes que começou com um grande erro. Um é esse. Aí, por conta disso, o pessoal achou que tinha marciano. Todas as missões espaciais foram feitas até 1970, que foi a Viking, foi por causa disso aí. Caramba. Pra procurar a tal da vida. E nada. Aí Marte parou. A missão Viking durou até 82, 83 e acabou. Aí o pessoal falou, caramba, não achamos vida, esquece Marte, é muita grana, tal, não sei o quê. O que acontece em 1996? Aí pode procurar aí. Eles encontram um meteorito na Antártica chamado ALH 84001. Procura aí, ó. O ALH, Alan Hills, que é o nome do lugar onde acharam ele, 84001. O que tem nesse meteorito? Esse meteorito ficou super famoso, cara, porque até o Fantástico mostrou ele na televisão. Esse meteorito, em 1996, ele tem uma estrutura que na hora que você vê, você fala, cara, isso aqui é uma minhoca, ou um verme, ou alguma coisa. Vê se o pessoal achar aí, vocês vão ver. ALH 84001. Esse negócio, ele é tão assim, tão marcante na história de Marte, que o
Bill Clinton, que era presidente americano, quando descobriram... É esse? Esse aí é o meteorito. Vai ter que achar A minhoquinha. a minhoquinha. Coloca ALH, isso, 84001, Worm. Coloca assim. O Bill Clinton, cara, ele tava decolando de helicóptero pra ir lá pra Camp David, lá onde ele passa. Ele voltou de helicóptero pro meio da casa. Ele baixou o helicóptero na Casa Branca, fez um pronunciamento. Isso tem no YouTube, isso é legal pra caramba. Oh. O Bill Clinton falando o seguinte: encontramos vida em Marte. Cara. Olha que doideira. E graças a esse meteorito aí, graças a esse negocinho, que depois, obviamente, descobriu que não era nada, que era rocha mesmo, toda a exploração de Marte que a gente tem até hoje depende de outro erro. Então a história de Marte, elas são dois erros. Um é da lente do cara lá que tava suja. O pessoal da NASA faz mais um erro aí. Aí, ó. Olha aí. Isso aí saiu desse jeito. Era? Cara, isso aí não é nada, isso aí é rocha. É rocha. Ué? É porque a rocha, cara, na hora que você olha no microscópio, aqui obviamente tá olhando no microscópio, né? Pro pessoal entender. Na hora que você olha no microscópio, cara, pode ter uma que é uma bolinha, pode ter uma que é uma minhoquinha. A rocha você não sabe como que é. Só que aí os caras ainda colorem, ó. Pra destacar. Aí você olha pra isso aí, o que é isso aí? Cara, isso aí é um verme. O Bill Clinton, cara, ele fala, ele desce de helicóptero e fala. O pessoal pode procurar aí no YouTube, Bill Clinton, ALH 84001, que vocês vão ver ele falando, cara, nós vamos voltar a explorar. Por que aconteceu isso? A exploração de Marte estava parada desde 1982. E aí, em 1996, que encontram isso aí. E a partir daí, volta a explorar Marte. Nós estamos até hoje explorando Marte por conta desse meteorito. Então, dois erros é que permeiam toda a história da negócio de vida em Marte, cara. Caramba. Doideira, né? Doideira total. É legal demais essas coisas. E de lá pra cá, o que a gente mandou pra lá, então? Cara, de lá pra cá nós mandamos rovers, desde o Sojourner, que é aquele pequenininho, o Spirit, o Opportunity, o Curiosity, o Perseverance, tudo isso. Mandamos mais umas 3, 4 sondas pra estudar Marte da órbita. A China mandou coisa pra lá, a Índia mandou coisa pra lá, a Europa mandou coisa pra todo mundo, cara. A partir daí, 1996. Isso aí é em 1996 que acontece, entendeu? Então, assim, é interessante... Mas é engraçado que Vênus já teve no imaginário da gente também. Cara, então, Vênus teve no imaginário, na verdade, do Carl Sagan, né? Nem no imaginário, é a tese de doutorado dele. Porque qual que é o problema de Vênus? Vênus na superfície é 500 graus e a pressão atmosférica é 96 vezes a pressão atmosférica da Terra. Então, assim, ou você morre espremido ou torrado, não tem como. Porém, tem um pedaço, um pacote de nuvens em Vênus, mais ou menos a uns 50, 60 quilômetros de altura, aonde a pressão é 1 atm e a temperatura é 20 graus. E tem muita água. Então, o Carl Sagan sempre falou que a gente ia encontrar vida na nuvem de Vênus. Tanto que ele bolou balões para mandar para lá, não para descer. Ele falou, não vamos descer, vamos explorar as nuvens. Então ele queria mandar balão, olha a ideia do Carl Sagan. Ele queria mandar um balão, esse balão ele ia com um recipiente, ele ia pegando amostras da nuvem de Vênus, que ele tinha certeza que ele ia pegar vida com isso aí, ia fechar e ia mandar pra Terra. Olha que doideira do Carl Sagan. E foi feito? Não foi. Mas porque essa era uma ideia dele. Porque na época era meio que inviável fazer isso. Até hoje é, né? Porque aí, cara, o lance você tem que escolher, né? Missões espaciais você tem que escolher. É muito caro, é muito complicado. E aí, se não tiver nada? Nós vamos ficar aí caído. Que é a grande chance. É a grande chance, entendeu? E do mesmo jeito, Júpiter, as nuvens de Júpiter também tem um pacote de nuvens, onde a temperatura é uns 20 graus, é 1 atm, tem muita água. Então a tese de doutorado do Carl Sagan era vida nas nuvens de Júpiter e Vênus. Ele defendeu isso até o fim da vida dele. Mas se a gente fosse escolher um planeta, seria Marte. Cara, Marte, depois de tudo que já passou, provavelmente vida hoje em Marte não deve ter. A não ser que tenha lá no subterrâneo e tal. A gente pode falar com certeza que nunca teve também ou não? Não pode. Porque o Perseverance, que é esse robô novo que tá lá, ele tá estudando as rochas. Tem um tipo de rocha muito especial que a gente acredita que existe em Marte, que aí seria um ponto inequívoco de vida. Tá. Existe um tipo de rocha chamado estromatólito. As rochas do pré-sal aqui nosso são estromatólito. O que é estromatólito? Micro-organismos vão morrendo e vão sedimentando. Aquilo lá com o tempo vira uma rocha. Com o passar do tempo, o micro-organismo que está ali, ele desaparece, ele morre totalmente. Então fica um buraquinho. E aquele buraquinho fica, na camada daquele buraquinho,
fica um pouco de proteína e tal do bicho que morreu. Então o estromatólito é uma rocha que é feita por bicho morto. Se a gente encontrar estromatólito em Marte, Marte teve vida no passado. Aí é certeza absoluta, não então tem como. continua a pesquisa. Continua a pesquisa, exatamente. Mas durante todos esses anos e tudo mais... Apareceram outros candidatos, né? Europa... Que são os mundos oceânicos que a gente chama. Que é Encélado, que é a lua de Saturno, e Europa, que é a lua de Júpiter. Por quê? Porque eles têm uma camadona de gelo, 30, 40 quilômetros de gelo, oceano de água líquida, um oceano de água líquida e depois o núcleo da luazinha, entendeu? E nesse oceano aqui, acredite que tenha todos os elementos para a vida, energia e tudo que precisa para a vida começar. Então, depois de muito tempo, esses mundos oceânicos entraram em pauta. Até então, a gente não... por que não sabia disso antes? Entendeu? Europa e Encélado, a gente pensava que era outra coisa. Com as missões que foram mandadas para lá, que a gente descobriu, entendeu? Que tinha esse oceano aí. Então é bem... O status hoje é esse. Tanto que as grandes missões para procurar a vida hoje são mandadas para a Europa. A gente tem 2 missões a caminho. Uma chamada Juice e uma chamada Europa Clipper. Eu vou te pedir para você pegar a imagem da Europa. Cuidado com o que você vai mandar. Não vai me mandar um mapa da Europa, tá? Coloca Europa, Júpiter, Moon, que vai ser mais fácil. Consegui, Vilela. Acho que tem vida lá, hein? Tem vida. Inclusive vieram pra cá, descobriram aqui. Europa, Júpiter, Moon. A lua Europa é interessante. Tá aí onde entra a cultura pop de novo. Tem um filmaço chamado Europa Report, já viu? Eu acho que sim. Europa Report é um filme que conta a história de uma missão que é mandada pra Europa procurar a vida. Cara. Tem um final muito interessante. Assista. Mas o filme Mas qual que é a história? É um marzão? Não. A história é que encontraram a gravação de uma missão de astronautas que foi pra Europa. Ah, tá. E aí o filme é mostrando eles dentro da nave e tal, não sei o que, entendeu? A nave meio que se acidenta lá. É interessante. Assista aí, isso é a Europa. Esses veios. Esses riscos aí é o gelo quebrando, entendeu? Então é o gelo que já foi quebrado de um jeito, de um lado para o outro e tal. E embaixo desse gelo você tem um oceano. Mas aí nós só vamos ver esse oceano daqui uns 5, 6 anos, quando essas missões chegarem por lá. Entendi. Agora Encélado é mais legal. Coloca aí Encélados Plume. Porque Encélado tem uma rachadura no polo e dessa rachadura virou tipo geyser. Então a água do oceano, ela sai como vapor d'água por isso aí, e isso nós temos uma imagem disso. É sensacional, cara. A luazinha Encélado. A luazinha Encélado, ela tem 500 km de diâmetro, é bem pequenininha, né? A Europa já é um pouco maiorzinha. Mas são os 2 grandes candidatos hoje à vida no sistema. Nesses aí, aí você perguntar se eu acredito, eu acho que tem. Vida microbiana e tal, eu tenho quase certeza que tem vida nesses 2 aí, Encélado e Europa. E aí, isso daqui do que é, Romer? Não, esse aí é um desenho. Tem que pegar, coloca assim, ó, Encélados Plume Cassini. Isso é uma simulação, né? Não, isso aí é um desenho mesmo, é uma expressão artística, né? Como se fossem... Mas é daquele jeito, você vai ver que a imagem mesmo, a imagem real é muito parecido. É muito parecido. Pô, que bonito. É que às vezes a gente confunde como... Essas coisas que a gente vê em filmes de ficção científica, não é muito possível, né? Tipo, Duna, é um planeta só deserto. Outro planeta é só gelo. Outro planeta é só floresta. É Marte, cara. Marte é só deserto, ué. É? É, ué. Então acontece Duna isso. tem tudo, claro. A gente tá acostumado com Terra, que tem uma variação grande de biomas, né? A Terra é um planeta vivo, né? Que tem uma atmosfera, que tem um monte de coisa, né? Dá pra ter um planeta só de geleira. Só de gelo, claro, ué. Pai, Europa, Encélado é só gelo. Isso aí é só gelo. Só gelo, não tem nada. Uma espessura de, sei lá. Aí tem uns 30, 40 quilômetros de gelo. Marte é um deserto, cara. Marte é um desertão. Só deserto, não tem nada diferente disso. Nada, tem duna, tem rocha, mas é um deserto, não tem... Você poderia passear pelo planeta inteiro e não veria muita diferença de cenário, assim. Não veria montanhas muito. mais altas, montanhas mais baixas, não veria planícies. Muita coisa, exatamente. Promoção! Comece o ano com o pé direito! Até o dia 31, compre tudo o que quiserem até... Tanto que é uma grande crítica que se tem, né? Assim, com a população americana, porque a NASA é um órgão governamental. A população americana, ela tem o Perseverance, que é o último rover que foi pra lá, ele custou 3 bilhões de dólares. É muita grana. E o que ele tá fazendo lá, basicamente, para o público médio? Tirando foto de pedra. É isso que ele tá fazendo. Aí os caras vão pra... Exatamente.
entendeu? Por isso o pessoal fala assim, ah, mas a NASA esconde. Não esconde. Aí, isso aí sim, isso aí é a imagem. O que? Isso aí Isso é de imagem. verdade? Isso aí é de verdade. Porra, bem melhor que aquela imagem. Isso aí é de verdade. Isso aí é o vapor d'água saindo do oceano. Na hora que ele sai igual um geyser de vulcão ali. Mas não tem uma atmosfera pra segurar? Não tem. Isso aí em Encélado não tem atmosfera. Aí a Nossa. sonda que tá ali foi o desenho, tá? Mas a Sei. foto é foto mesmo. Isso aí foi quando ela passou. A sonda Cassini, ela atravessou os geysers de... Cara, que emoção deve ter sido pro pessoal quando capturou Oh, isso. e aí capturou o quê? Os elementos lá, o carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, então enxofre, deve ter todos uma, eles. deve ter uma sopa primordial aí. não Tem uma sopa. Ali tem. Vamos falar dessa sopa primordial. O que falam que a vida aqui da Terra veio dessa sopa primordial e o que tem antes da sopa e se sopa é janta? São 3 perguntas de uma só. Essa aí é boa. A última pergunta eu quero saber a opinião de você. A última é Sopa melhor. sopa é janta ou não? Olha, eu não considero janta. Eu também não. Não? Sopa é sopa. É, sopa é sopa. Janta Mãe, tem janta? Não, tem sopa. É. Se fosse janta, ela Ah, falava, tá, tem que você acha janta. que é a sopinha pra Pois é. comer antes, né? É, exato. aquela entradinha, né? Isso aí. E aí, o que é essa tal da sopa Então, né, é aquela grande questão, né, de como que a vida começou. Isso é muito interessante, é que a gente discute muito sobre O Marcelo vida. Gleiser esteve aqui, você deve acompanhar o trabalho dele, né? Agora Tem, ele tá na Itália. eu tive no Rio com ele, Não, vamos no pra Rio Itália, Innovation cara. Week. Vamos pra Itália. E ele tá na Itália agora. Isso, que ele tá com um esquema lá muito legal. Ele era um convento, alguma coisa assim, né? Que ele alugou lá e virou uma escola. Virou... Ele é muito bom. Pesquisa. E ele tem a mesma opinião minha sobre o Também. negócio de vida. É verdade. Ele tem a mesma ideia. A mesma ideia. A gente esteve junto no Rio Innovation Week agora há pouco tempo. Foi legal pra caramba. Lotado lá o palco. Eu e ele no palco lá. Eu conheço o Gleiser há muito tempo Ele é online. o nosso Carl Sagan, né? Ele é o nosso Carl Sagan. Ele teve, né? Programa fantástico, né? Exato. Cara? Ele era 20 na anos. época que eu assistia ele. né? Não, ele é sensacional, cara. Ele é sensacional, é um cara sensacional. Então, o lance da vida é E o esse. Carl né? Sagan, você é o que veio depois dele lá, o O Neil deGrasse. Neil deGrasse. Que era o aluno. Que era o aluno do Carl Sagan. É isso Aquele mesmo. meme dele lá. Pega o meme dele. Aquele meme dele. Aquele é meme isso mesmo. famoso. Assim. Mas o lance é esse, né? Como que a vida começou, né? A gente não sabe direito, né? Hoje, a melhor hipótese para explicar o início da vida é nas tal das fumarolas, que a gente chama, né? Que são as fontes hidrotermais que tem no fundo do oceano. Que apareceram aqui quando? Há bilhões de anos atrás. Bilhões de anos 3 atrás. bilhões de anos, mais ou menos, entendeu? E por que essas fumarolas elas são boas para cozinhar a vida, para fazer Por vida? quê? Primeiro que tem água, Tem que ter água. tem que ter água, né? A vida como a gente conhece, né? Carbono. A vida como a gente conhece. A vida como a gente conhece é baseada no carbono e tem que ter água, que é o lugar onde faz essa mistura. Ali tem água, você tem os elementos, uma grande quantidade de elementos químicos complexos já, porque essas fumarolas, elas trazem nutrientes e elementos do manto. Então o que acontece na Terra, né? Você tem uma placa tectônica que é rocha. Quando essa placa entra, né, numa zona de subducção aqui, ela é derretida. Os minerais aqui, eles vão voltar. Como que eles voltam? Ou por vulcão ou por essas fontes hidrotermais. Então, a fonte hidrotermal ela é crucial porque ela traz elementos diferentes, já elementos mais complexos do manto para a superfície. Por isso que a vida ainda continua existindo na Terra, graças a isso aí, graças a esse ciclo que acontece, entendeu? Então, e ela tem energia. Então a vida precisa de elemento químico, de água e de energia. E ali tem energia porque nada mais é do que um vulcão. É um vulcão pequenininho, mas é um vulcão, entendeu? E aí esse vulcão aí você tem tudo que você precisa para a vida iniciar ali. Aí o pessoal, mas não tem luz, né? Mas por que não tem luz? Porque ali não acontece fotossíntese, ele acontece... Não precisaria ter necessariamente luz. Não, tem gente que defende que sim, mas o que acontece ali é um negócio chamado quimiossíntese. Tem elementos ali que fazem o mesmo trabalho que a luz faz com a fotossíntese. Então eles fazem todo o processo ali para a vida iniciar. Isso que acontecia nas profundezas não tinha no solo também, em alguma parte?